Olá, meus alunos, como estão vocês? Tudo bem? Vamos fazer aqui uma aula para a gente poder discutir a continuidade da nossa filosofia moderna. Hoje a gente vai começar a estudar os autores, os grandes pensadores do mundo moderno, tá bom? E para começar, não poderia ser diferente, iremos começar com René Descartes, tá bom? Um pensador francês que viveu no século XVII, basicamente, e vai produzir uma filosofia que, para nós, né, estudiosos, filósofos, é um divisor de águas, tá bom? A tradição da filosofia entende que o final da filosofia medieval e o início da filosofia moderna, tá bom? É marcado pelo pensamento, pela obra desse francês René Descartes, de quem a gente vai gastar um tempinho aqui hoje estudando esse pensador, tá bom? Bom, essa tela que a gente vai ver agora aí é uma tela de apresentação, tem algumas falas importantes do Descartes, tá bom? A frase dele mais famosa, cogito ergo sum, tá bom? No latim. Agora, o original também no francês é je pense donc je suis. Em português, seria basicamente penso, logo existo. Penso, portanto, existo, tá bom? Eu sou, porque, de fato, sou um ser pensante. A gente vai ver isso aqui, é algo fundamental para a filosofia cartesiana, meus amigos. Bem, o Descartes, ele marcou o pensamento ocidental. Eu e você somos cartesianos, pelo menos em algum grau, saibamos disso ou não saibamos disso. As nossas escolas, com seu modelo de divisão em várias disciplinas, isso foi inspirado em Descartes, tá bom? Entra um professor de filosofia para lhes dar uma boa aula. Aí depois vem um professor de matemática. Descartes era matemático. Aí vem um professor de física. Descartes era físico. E aí depois, né, em algumas escolas, vem um professor de ensino religioso. Descartes também estudou teologia com profundidade, era um católico praticante. Então, o conhecimento que nós temos hoje, com todas as suas divisões em diversas disciplinas, é inspirado no pensamento do René Descartes. Para o Descartes, ele vai dizer isso com muita clareza. Quando eu olho o todo me confunde. Para que eu possa compreendê-lo, eu tenho que dividi-lo em partes, para estudar cada parte em separado e depois, sim, juntar isso tudo e compreender o todo. E nossas escolas, elas têm uma inspiração claramente cartesiana. Bem, na imagem à direita, nós temos aí uma frase também de efeito do Descartes, né? Os que caminham muito vagarosamente podem se adiantar muito mais. Se prosseguirem sempre no caminho reto, do que os que correm e se afastam desse roteiro. Vamos tentar explicar isso aqui. Para o Descartes, quando eu não sei exatamente o caminho que eu devo seguir, quando eu estou fazendo as minhas pesquisas, estou desenvolvendo um estudo com algum objetivo, claro, tem que ser com a minha profundidade, eu não devo correr. Porque se eu estou correndo para o lado errado, eu me afasto mais rapidamente da verdade. Então é melhor eu caminhar vagarosamente, paulatinamente, para buscar chegar ao meu objetivo. Se eu caminho certo, né, ainda que com vagareza, eu estou buscando um caminho com mais parcimônia, que deve me levar a um caminho melhor. Não se faz ciência com muitos saltos. É mais ou menos também o que ele vai dizer para a gente. E se você está fazendo o teu serviço, né, o teu trabalho de pensamento, de maneira muito acelerada, e se você estiver no caminho errado, quando você perceber o seu erro, está muito mais longe do seu objetivo, tá? Da verdade que você busca. Então, é o que a gente vai trabalhar e se deliciar um pouco com o nosso pensador francês, René Descartes. Vamos lá. Né? Descartes nasceu na França, era de uma família nobre, o pai de Descartes era juiz, a mãe também tinha muitos recursos,
Ele é o quarto filho, tá bom, de uma família com muitos jovens, né, com uma família bastante grande, o que era comum nos séculos 16 para 17, né? Aos 8 anos de idade, a mãe dele faleceu, dando à luz a um outro irmão dele, tá? E a mãe dele deixou um recurso bastante interessante para Descartes. Então, Descartes, ao longo de quase, não toda, mas quase toda a sua vida, ele não teve apertos financeiros, tá? E aí, aos 8 anos, o pai dele era juiz, vivia longe de casa, ele tinha uma ama que cuidava dele, ele era um homem de origem nobre, ele tinha recursos, tá bom? Tinha fazendas que a mãe deixou para ele, inclusive. Ele foi colocado pelo pai num colégio de padres católicos jesuítas. Eu já disse antes que o Descartes era católico. A formação do Descartes é uma formação católica. E lá ele vai estudar, tá bom? Como o pai dele tinha muitos conhecimentos, até junto com os diretores da própria escola, o Descartes ele tinha uma vida mais tranquila dentro da própria instituição, que era um colégio, claro, né, de categoria, era um colégio renomado, qualificado. E o Descartes, segundo os seus biógrafos, alguns dos seus biógrafos, ele era o melhor aluno do colégio. Imagina o que é isso, tá bom? Bem, em La Flèche, ele era um aluno brilhante, acordava meio-dia, enquanto os outros colegas tinham que ir para as aulas mais cedo, ele ia meio-dia, tá? No ritmo dele, com o café dele, no estilo francês, tá bom? Com classe, com pompa e etc. Ele termina o secundário em 1612. Né? Só para poder dar os créditos, esse material eu tirei do livro do professor Danilo Marcondes, que foi meu professor na PUC aqui do Rio de Janeiro, tá bom? Então, peguei do dicionário dele o verbete, né? René Descartes, e vai ser a base para o nosso encontro. Muito bem. O Descartes, ele acaba, né, os seus estudos ali no colégio de La Flèche, jesuíta, e ele entende o seguinte, ó, eu estou contente com meus mestres, eu aprendi muita coisa, mas algo está me faltando. Eu tenho que descobrir outros elementos. Os livros que eu tanto estudei, uma formação acadêmica, livresca, não me deu tudo o que eu queria. Eu quero algo mais, tá? E aí ele começa a viajar o mundo. Isso é importante para a formação também intelectual de Descartes, tá? E aí ele vai para a Holanda, ele vai trabalhar com Maurício de Nassau. Né? Nós sabemos, das aulas de história, que o Maurício de Nassau é um alemão que, a serviço da coroa, né, holandesa, ele acaba invadindo o Brasil, tá bom? Já no século XVII. O Descartes ele chegou a trabalhar com Nassau, não veio para o Brasil, calma, né? Não veio para o Brasil, mas trabalhou com Nassau e com outros, né? Ele chegou a servir ao exército holandês, ao exército alemão. Ele era oficial do exército. Não lutava como os outros. Era um homem muito franzino, mas se dedicava aos cálculos matemáticos, à ciência, tá bom? Aí ao lado eu coloquei para vocês alguns planos cartesianos. Os planos cartesianos que vocês jovens estudam no ensino médio foi um trabalho feito por Descartes, que vai dividir o plano cartesiano em 4 partes, né? Que vai fazer aquelas contas que são importantes para orientação, para navegação, tá? Aérea, marítima. Hoje, isso se inspira muito em Descartes. Olha a herança que esse pensador deixou para a gente. Muito bom. Sob a influência de Bigman, entra em contato com a física copernicana. Ele conheceu, né, esse pensador na Holanda. Isso é uma história até interessante. Ele, quando foi para a Holanda, óbvio, ainda não falava holandês. Depois ele aprendeu holandês também. Chegando lá, não conhecia. E era comum, né, em vários lugares, na França, na Holanda, na Alemanha, colocar um cálculo, um problema, às vezes matemático, colocava-se no meio da rua. E ele viu um problema matemático complexo, que estava lá um tempo sem ser resolvido. E aí ele pergunta para um holandês, se eu não me engano, é esse próprio Bigman, pode até conferir, mas se eu não me engano é o Bigman. E ele fala, vem cá, me ajuda a poder traduzir isso aí, que eu não domino bem o holandês, né?
que eu vou fazer? E o cara olhou para ele, né? Fez pouco caso, aquele jovem franzino que não sabia falar holandês, né? Cuidado com as primeiras impressões, tá bom? E aí ele vai dizer, traduz para o Descartes aquele cálculo matemático e cobra do Descartes. Olha, mas eu quero ver se você vai resolver, tá? Porque eu vou ficar gastando meu tempo te traduzindo um texto que você pode sequer passar longe, né? Não vai nem resolver o problema. E ele fala, pode traduzir. No dia seguinte, ele voltou com o problema resolvido, de maneira magistral. Tá? Eu não sou matemático, minha formação é em História e Filosofia, mas os matemáticos têm profundo respeito pela produção matemática de Descartes. Tá? Viaja para a Alemanha e para outros lugares do mundo, até porque sua mãe deixou uma boa herança para ele. Depois ele volta a Paris, frequenta os meios intelectuais, fica ali 2 anos. Mas o Descartes, ele era um pensador um tanto quanto misantropo, tá? Era um homem que preferia viver sozinho. Nunca se casou. Chegou a ter uma filha que morreu ainda muito nova. Então, na verdade, o Descartes não nos deixou herdeiro. Que, pensando assim, né, se isso passa, né, geneticamente, foi um prejuízo para nós, o Descartes não deixar um herdeiro. Foi aconselhado pelo cardeal católico, né, Berulli, para dedicar-se à filosofia. E ele vai se dedicar à filosofia, tentando conciliar a filosofia e também o cristianismo, que a gente já viu aqui. A fim de evitar problemas com a Inquisição, ele vai morar na Holanda. Nós sabemos que no mundo moderno houve Inquisição católica e houve Inquisição também protestante, que nós falamos hoje evangélicos, né? Mas houve Inquisição em todos os lados. Era um mundo de muita complexidade, muita dificuldade de tolerância, né? De respeitar o outro. E aí ele foi para a Holanda, porque a Holanda era um lugar mais tranquilo, já na época, em relação à religiosidade. Bom, e lá ele vai conhecer matemática bastante, física. O Descartes era físico, era matemático, ele era teólogo também, ele era filósofo, ele tinha formação também em direito, tá bom? Então ele tinha uma formação muito vasta, né? Descartes, não é qualquer um. E ele vai escrever ali livros e cartas, tá bom? As obras mais famosas do Descartes são o Discurso do Método, que eu botei ali embaixo para vocês, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho aí dessa obra, tá? Nessa obra, ele vai tentar estruturar como a gente deve organizar o saber. Ele vai propor um método, que é um método usado até hoje, tá? Método, para quem não lembra, é caminho, que vem, né, do próprio grego, rhodos, é o caminho para a construção do conhecimento. E o Descartes, nessa obra, ele propõe para a gente o método analítico. Vocês vão ouvir falar muito de método analítico ao longo de suas vidas, se vocês forem para a academia. Espero que sim. Né? E aí ele vai falar análise. Eu tenho que pegar meu objeto de estudos e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chegar à certeza e à evidência. Se eu não tenho uma convicção certa e evidente, eu tenho que colocar tudo em dúvida, a gente vai ver isso aqui também na próxima obra dele, tem que colocar tudo isso em dúvida para poder chegar ao entendimento. Então, o primeiro passo é buscar a certeza ou a evidência. Mas como eu vou chegar a isso? Para que eu chegue de fato, né, à certeza e à evidência, eu tenho que fazer a análise. Analisar é pegar o meu objeto de estudo, método analítico do Descartes, dividi-lo em várias pequenas partes, tão pequenas quanto possíveis. Depois que eu divido esse meu objeto de estudos em várias pequenas partes, eu vou estudar cada parte em separado, uma a uma, tá bom? Da maneira mais fragmentada. É por isso também que na escola nós temos o conhecimento fragmentado. É em função também de Descartes que em nossas escolas hoje, falando de educação, porque é minha área também, né? Claro, é o que eu vivo, do que eu trabalho. É de onde eu tiro o meu pão, tá? Com muito prazer, com muito júbilo da alma. Mas, bem, eu tenho que pegar meu objeto e dividir. Por isso que nas escolas, a gente não tem mais um professor que vai lecionar todas as disciplinas. Qual é a proposta hoje da gente, né? Pedagógica. Um professor vai entrar e vai ministrar para você a disciplina A, outro a disciplina B, química, suponhamos, tá bom? Outro vai trabalhar contigo uma outra disciplina,
matemática, Descartes, grande matemático, só para lembrar. Tá? Outro vai entrar para lhe dar uma aula de filosofia digna, honesta, e por aí vai. Tá bom? A ideia é que depois vocês que fizerem a análise, estudarem as coisas em separado, façam a síntese. A síntese é quando eu vou juntar esse todo. Reparem que Descartes não foi muito bem entendido pela nossa posteridade, infelizmente. Ele propôs a divisão e nós dividimos. Só que hoje nós ficamos cada um no seu quadrado, cada um na sua área de conhecimento, e nós não conseguimos depois, ou pelo menos não praticamos, ou pelo menos negamos a junção desse conhecimento. Um bom professor de matemática deve conhecer as regras da língua portuguesa. Um bom professor de matemática deve caminhar minimamente bem na filosofia. Um bom professor de matemática deve conhecer bem a história, tá bom? Não só a história da humanidade, perdão, não só a história da matemática, mas também a história da humanidade. Ele vai ser um professor mais completo, de um conhecimento mais holístico. Isso a gente pode pensar para todas as áreas do conhecimento. Isso é a proposta do Descartes. Primeiro a gente divide, analisa, depois faz a síntese. E no final eu vou fazer o quê? Tá? Só que a gente não deixar passar isso que é importante. Nessa proposta dele da síntese, eu vou fazer primeiro as coisas mais simples para depois chegar às coisas mais complexas. Uma aula de matemática, eu vou primeiro estudar uma equação do primeiro grau, depois eu vou caminhar para uma equação do segundo grau, depois eu vou trabalhar as progressões aritméticas, as PAs, depois eu vou para as progressões geométricas, para as PGs. E aí eu vou dando continuidade do mais simples ao mais complexo. Isso é proposta cartesiana. Não vai começar fazendo um problema muito mais complexo se você não fez sequer ainda os mais simples, tá bom? Funciona, hein? Eu gosto desse método dele. E, por fim, a enumeração. Eu vou fazer a revisão de tudo que eu fiz para enumerar, para não deixar escapar absolutamente nada, tá? Ele é muito metódico.